recentemente eu assisti um filme que chama If You Can Only Imagine. Em português eu acho que é Se Você Puder Imaginar, ou algo assim. Tem no YouTube, você pode alugar no YouTube. E tem legenda em português. E dublado também. É a história do compositor dessa música famosa, essa música gospel americana, que chama If You Can Only Imagine, que é uma música muito linda. E é uma história em que o compositor, né, que é o personagem principal, ele sofreu muito na percepção dele, porque ele teve um pai muito abusivo, o pai era muito agressivo com ele, batia nele, então ele carregava essa história com ele, né, parece que definia ele. E fazendo uma leitura com os ensinamentos do curso, né, é um símbolo do quanto às vezes a gente usa um assunto, uma coisa, uma pessoa para dividir a mente, né, pra gente não se entregar por inteiro. E nesse caso dele era o pai. E aí o sonho dele era ser músico e o pai não concordava. E por medo e por querer agradar o pai, ele foi correr atrás do sonho do pai, que era ser jogador de futebol americano. E óbvio que não rolou, porque não era o chamado dele, ele não era feliz, óbvio, fazendo isso, porque ele só queria agradar o pai. E aí ele machucou o pé e não pôde jogar mais. E aí foi um chamado dele. Então, nesses episódios, né, que parece um desastre, poxa, machucou o pé, o pai dele falou grande decepção, né, na visão dele era um caos. Só que vocês conseguem perceber que isso, né, que era, sei lá, uma doença, uma coisa muito difícil, estava só direcionando o caminho que ele tinha que ir? É um livramento mesmo, assim, sabe? Olha, não é aqui que você tem que estar. Talvez tenha outra coisa, né? Numa cena que parece uma tragédia, né? Nossa, quebrei o pé, não posso mais jogar, o que eu faço da vida agora? Decepcionei o meu pai, enfim. Então é um filme muito rico, assim, pra olhar para essas coisas e ele se descobrindo, né? O que eu assisto, na verdade, do filme, assistindo com o Espírito Santo, é ele desistindo de usar o pai como desculpa para manter a mente separada, sabe? E aí ele começa, ele decide cantar, ele é convidado com o pé machucado, a única aula que aceitam ele na faculdade, sei lá, high school, não sei, era o coral. Olha só que coincidência, né? Era a única vaga que tinha, era o coral da escola. E aí ele foi pro coral e a professora viu o dom que ele tinha de cantar. E aí ele foi participar de uma peça, enfim, o filme é muito lindo, assim, mostra realmente esse quanto, de novo, tudo que já tá acontecendo é perfeito e tá te direcionando para onde você tem que ir, sabe? Tudo tá te servindo, tudo é para você. E o Espírito Santo usa tudo nos mínimos detalhes, né, para cuidar da gente, mesmo quando a gente faz uma escolha que parece absolutamente equivocada, né, uma escolha pelo ego, uma escolha de agradar alguém, de fazer algo. Não, o Espírito Santo tá ali, ele dá um jeitinho, porque o que tem que acontecer é muito forte e todo mundo tem um chamado, sabe? Todo mundo tem um chamado. A única coisa que você pode escolher é quando você vai atender esse chamado, mas todo mundo tem esse chamado para Deus. Todo mundo em algum lugar da mente reconhece que tem alguma coisa muito errada com esse mundo, que talvez realmente tenha um outro jeito de viver. E aí depois desse episódio né, que ele se apresentou e ele viu essa cura dele, ele resolveu seguir isso e aí ele sai pelo mundo, assim, pelos Estados Unidos, cantando, encontra uma banda e tal. Aí ele encontra um produtor que vê ele confia, aí mostra também a importância da confiança, né? O quanto a confiança ela é tudo mesmo. Não é à toa que esse curso em Milagres é um curso de desenvolvimento da confiança, né? A gente aprender a confiar em algo maior. E esse produtor, ele confia nele, ele vê algo nele, né? E aí tem toda uma jornada muito linda deles.
Mas o produtor vê que ele tem algo a entregar, mas que não tá entregando. E aí o produtor fala, olha, você tá fugindo de quem, né? O que você precisa olhar que você não tá olhando? Aí ele, meu pai, que era o lugar que ele tinha mais medo de voltar, né? Mas ele precisava olhar para esse cantinho escuro da mente, né? E aí, enfim, acontece várias coisas. E aí ele sente o chamado de voltar para casa, né? De ir lá, como que a gente fala no Frequência do Amor, mergulhar naquela lama e curar isso. E quando ele chega, o pai tá doente. O pai tem um diagnóstico de um câncer terminal. E ele, a primeira vez que ele cantou, depois dessa primeira apresentação que ele fez na escola, ele foi convidado para cantar na igreja. E ele chamou o pai, mas o pai, enfim, não quis ir, só que o pai ouviu no rádio. E o pai continuou ouvindo o rádio. E aí ele começou a estudar a Bíblia, ler a Bíblia. E foi muito emocionante, assim, essa cena. Pode lembrar, porque o pai estava realmente transformado, assim. Ele chega, ele vai, aí o pai monta uma mesa de café da manhã, todo o amor dele ali, sabe? E aí ele começa a falar que leu a Bíblia várias vezes, mas que não entende e que não tinha ninguém para responder para ele as perguntas que ele tinha. Ai, gente, é muito lindo esse filme, assim. E aí é claro que quando a gente assiste o filme, na verdade, a gente está assistindo as ideias que tem na nossa mente, né? As cenas que nos emocionam são os personagens mostrando as ideias que a gente ainda mantém na nossa mente. E eu fiquei muito emocionada porque eu entrei em contato com um dos maiores medos que a Paulinha tinha, que era o medo de ter que cuidar dos meus pais doentes. Eu sei que é um medo que meu pai tem muito, ele fala, ele verbaliza esse medo, né, de ficar doente. Só que no filme não foi nada disso que eles estavam vivendo, sabe? A doença era a última coisa que aparecia ali, mesmo sendo um câncer terminal, o pai estava sofrendo e tal. Não era sobre a doença ali, era sobre perdão, sabe? Eram coisas que eles precisavam viver juntos ali. E ele teve coragem, ele foi lá, ele olhou para a raiva, ele olhou para a mágoa, ele olhou para o pai, né? O símbolo do pai, tudo que ele usava o pai para reforçar na mente. Gente, muito lindo, assim, muito lindo. E aí ele cuida do pai doente, sem esse lugar de estou cuidando do pai doente. Na mente dele eu sei que isso é necessário para o perdão da minha mente. Dá até um negócio assim, é isso que eu falo, né? Que Jesus quer levar a gente além desse mundo. E com ele a gente vai além mesmo, né? Mesmo que pareça que você está cuidando do seu pai doente, na verdade você vai saber que você vai sentir que é outra coisa que você está fazendo. Com Jesus nunca é o que parece, nunca. Ele vai te mostrar um outro jeito de olhar para tudo. Gente, é tudo. Tô dando esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Sei lá, ontem eu fui gravar a primeira música dos com os lembretes do amor. Era tudo menos cantar, sabe? Com Jesus me parecia muito que eu tava ali cantando, gravando. Não é, com Jesus nada é o que parece. E aí ele encara e o pai morre. Era um câncer terminal. E aí ele volta pra banda e escreve essa música, If You Can Only Imagine. E aí na entrevista, aí uma cantora gospel, que era a cantora que ele mais gostava, uma das cantoras mais famosas dos Estados Unidos, esse produtor mandou a música pra ela e essa música salvou ela. E aí eles combinam dela gravar e tal. E aí ela pergunta pra ele, quanto tempo que você escreveu essa música? Ele falou 10 minutos. Aí ela falou, você não escreveu essa música em 10 minutos, você tá escrevendo essa música a vida inteira. E eu fiquei pensando, né, todo mundo tem uma música pra escrever. O que parece ser a nossa história aqui nesse mundo é a canção esquecida, né? tem uma história que você veio contar, né, e usar essa história para ser uma testemunha de Deus, né? Usar a sua história como testemunha de Deus. Só que muitas vezes a gente não vai lá, né? Onde a gente tem mais medo, a gente não vai curar o que a gente mais precisa curar, que é o que nos daria o conteúdo, a letra,
para compor essa música que cada um veio cantar aqui, sabe? E foi muito inspirador, assim, claro que o Espírito Santo foi muito espertinho, né? Porque eu tô nesse contexto agora, compondo, cantando, enfim, lidando com essas questões internas também, tudo que vem com isso. Então o contexto, o conteúdo do filme pra mim foi perfeito. Eu não sei se vai ser o mesmo pra você, mas acho que eu só queria trazer um pouco dessa mensagem, sabe? O quanto que com o Espírito Santo nada é o que parece, sabe? Nem a doença é o que parece. Se eu tô vendo a doença como doença, se eu tô vendo, sei lá, uma separação como separação, se eu tô vendo um problema como problema, talvez seja a hora de ajoelhar mesmo, dar um passo para trás, ajoelhar e falar, me leva além. Me leva além, eu não quero ver isso do jeito que eu tô vendo agora. Como que você vê isso? E pra mim esse filme foi um exemplo de como ele viu além. Viu tão além que essa música ele veio com tudo isso, né? E inconfundível e inquestionável. O sucesso, bem entre aspas, que ela parece ter feito no mundo é só um reflexo da verdade, né? Que ele colocou ali, do poder disso, né? De se permitir ser guiado, de não ter medo da cura, de não esconder nada e desse desejo de ir além. A música fala de Jesus, fala o quanto Jesus, esses ensinamentos mudaram, transformaram a vida do pai dele. Ele fala na entrevista que o pai dele era um monstro e Jesus transformou ele. E, ai gente, é muito, muito, muito lindo esse filme. E todos esses aprendizados, sabe? O quanto nada tá perdido para Deus, nada mesmo, assim, e que é possível. Isso é um milagre, né? Não a cura, o pai morreu. Era um câncer terminal, porque às vezes a gente vai, né? O milagre é na forma, a doença tem que ser curada. Não, gente, o milagre não é a cura necessariamente da doença. Algumas vezes sim, em algumas situações vai significar a cura da doença, outras não. Nesse filme ele morreu e teve muitos milagres, muito perdão, né? Então tem esse grande equívoco aí na nossa mente do que é a cura, do que é milagre, do que é Deus, do que é o amor, do que é pai, do que é filho, do que é tudo, né? Nossa, é uma grande desconstrução mesmo. E é emocionante. Emocionante mesmo assistir a verdade do que é o milagre, sabe? Lembrar disso em nós, porque tá em nós. Tá em todos. É isso, tem sim, amores, um outro jeito de olhar pra doença, pro sofrimento, pros conflitos, pra tudo. Pro milagre. Diferente do que te ensinaram, pra tudo. Tudo. Imagina, eu fiquei pensando depois, né? Com a mente equivocada, porque muitas pessoas na hora de fazer oração, fazem oração pela cura do sintoma, pela cura da doença. E é um lugar que as pessoas experimentam muito sofrimento, né? Muita raiva até de Deus. Tipo, por que você cura tal pessoa e não cura essa? Né? Parece mesmo que o milagre vem do céu e, enfim, para algumas pessoas e para outras não, né? A gente experimenta, por que você não tá curando essa questão para mim? Enfim, né? Porque a gente fica muito apegado à forma, né? Se nessa situação ele quisesse um resultado específico, a única coisa que ele queria era a cura. Ele entendeu quando o produtor falou para ele, ó, você tem que curar isso aí. Ele voltou, ele queria a cura, ele não tinha uma meta, vou curar meu pai, sabe? Não, eu quero a cura da mente, isso tá em mim, isso tá me atrapalhando de viver o meu chamado. Porque na hora de cantar, ele lembrava, né, do quanto ele usava o pai dele para falar que ele não era bom o suficiente, que ele não queria ser bom o suficiente, não. Ele queria a cura. Então eu fiquei pensando mesmo assim, imagina se a meta... E a gente faz isso, né? A relação especial é isso. Você coloca uma meta na forma, né? Eu quero que meu pai se cure. Ai, agora eu fiquei frustrado. Quanto, se ele tivesse feito isso, ele teria perdido a consciência dos milagres que aconteceram.
Porque os milagres eles estão ali, só que a gente pode não ver eles, porque a gente fica, o ego é muito bom nisso, né, de ficar te distraindo, procurando o milagre onde ele não tá, e aí você perde os milagres que estão acontecendo, né. Então, se a meta dele fosse curar o pai, salvar o pai, né, ele teria perdido o milagre do perdão, sabe? Teve várias cenas, vários símbolos. Gente, a mesa do café da manhã que o pai dele montou pra ele foi emocionante pra mim, foi uma das cenas mais emocionantes, assim, sabe? Tipo, você vê que ele não sabia o que fazer. Eu não sei o que fazer pro meu filho me perdoar, eu não sei. Então, a única coisa que eu acho que eu sei fazer um café da manhã gostoso, eu sei fazer. Isso é um milagre. Como assim, Paulinho? Um café da manhã é um milagre? Vocês percebem quantas ideias... Porque tem outras cenas no filme onde ele vai cozinhar, que até a mesa tá feia, sabe? Tá estranha. E ali a mesa tá linda, tá colorida, tá com amor, sabe? Então, quantos milagres tem que ter por trás ali, né? Quanta coragem do pai para montar aquela mesa de café da manhã, né? A gente fica, não, mas ele não foi curado, então não foi um milagre. Não, o milagre tá nessas pequenas coisas mesmo. O milagre é só essa mudança de ideia, só como a lição 356 fala, né? O milagre é, portanto, um chamado a ele, um chamado por Deus, porque a doença é apenas outro nome para o pecado. A doença é outro nome para você se manter separado, né? Você vê o tanto que é lindo isso. Esse filme é um exemplo muito bom para entender essa lição 356. A doença é apenas outro nome para o pecado, né? O pecado para o curso é a separação. Se ele estivesse vendo doença, ele ia se ver muito separado do pai. Ele não ia nem conseguir cuidar do pai, né, que ele ia ver a separação. No início ele fez isso, estava tão separado, né? O perdão foi aproximando ele até que ele entendeu que não tinha separação entre ele e o pai. Porque a cura é apenas outro nome para Deus. Quando o pai colocou Deus na história, e o pai tem uma cena que ele fala: Deus perdoa todo mundo, por que você não pode me perdoar? Quando Deus é colocado em tudo, gente, acabou a separação, não tem como, chama Deus, põe Deus, tá difícil, põe Deus mesmo, porque nada resiste à presença do amor. Esse lembrete não é brincadeira, põe Deus ali, põe o amor ali mesmo, né? A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele. Se tem a intenção de curar algo, né, com Deus, por Deus, né, pela verdade, eu vivo o milagre, porque a correção é certa. Tem uma parte do livro que é linda, que ele fala: há uma correção certa para cada pensamento de medo que você inventou nesse mundo. Há uma correção certa. Essa parte do livro é muito incrível. Sempre há uma saída amorosa. Sempre. Aí o ponto é a gente chamar por Deus. É a gente querer o milagre. Só que não adianta a gente chamar por Deus na forma. Deus cura essa pessoa. Deus faz isso na forma. Não, é Deus. Toma essas ideias equivocadas, toma, eu tô atacando meu pai, eu tô guardando mágoa, eu tô usando ele, toma. Lembra, gente, a oração é uma oferta. Chamar por Deus não é uma súplica, é uma oferta. É uma oferta dos pensamentos equivocados. Eu tô com problema de percepção, corrige a minha mente. Corrige a minha mente, eu tô vendo doença aqui. Eu tô vendo ataque, eu tô sentindo coisas, corrige a minha mente. Corrige a minha mente. Essa é a oração mais sincera que você pode fazer por qualquer pessoa. Corrige a minha mente. Eu quero um milagre. Eu quero viver um milagre. Eu quero. Foi essa oração que deu origem a essa música. If You Can Only Imagine, uma música muito linda. Tá bom, amores?